só ver. Vocês estão vendo meu vídeo? Tá, deixa eu só. Então, vou apresentar primeiro o PDI, né? Falar que o PDI, na verdade, é o PDI de Qualidade de Vida Decente, né? Que é um dos planos de desenvolvimento institucional, né? Um dos projetos da Escola de Engenharia aqui do URGS, que é assim, pela Helena, Beatriz Petrin, e é composto, então, pela Melina, pela Vanessa, e por mim, que ingressei agora ainda esse ano aqui no projeto junto com as gurias. O projeto ele já existe desde o ano passado, né, e está realizando aí algumas atividades, como esse evento de hoje, mas também algumas outras atividades para discutir questões relacionadas à qualidade de vida, né, e questões relacionadas, enfim, ao bem-estar aí dos estudantes da graduação e da pós-graduação. Então, o evento de hoje, né, a gente tem uma convidada que é a Laura, que eu vou apresentá-la. A gente pensou nesse evento, né, um pouco para falar sobre saúde mental por um outro viés, que não seja o viés apenas, né, digamos, de remediar o que está dado, mas de pensar também estratégias aí de enfrentamento, de prevenção, de promoção de saúde mental. Então, a Laura ela é psicóloga, né, especialista em terapia cognitivo-comportamental e em psicologia organizacional também. E ela atua como psicóloga clínica, professora e supervisora também. Tem aperfeiçoamento em terapia comportamental dialética e faz mestrado no PPG de Psicologia da Unicinos atualmente. Ela também é sócia proprietária da Sínteses, que é uma clínica de psicologia, psiquiatria e ensino, né? Depois a gente compartilha também com vocês aí alguns links, eu vou colocar aqui no chat para vocês poderem acompanhar, né, um pouco do trabalho da Laura também nas redes sociais, né, e da clínica dela. Mas então vou passar a palavra para a Laura para ela iniciar e depois a gente abre um espaço para a gente conversar um pouquinho também sobre a temática. Obrigado, Laura. Obrigado, Carla. Eu que agradeço. Então tá, pessoal, vamos lá. Acho que quero começar agradecendo a presença, né? Porque, como a gente estava comentando antes do evento iniciar, tá muito difícil de continuar fazendo home office, de ter todas as coisas online. Isso gera uma necessidade de atenção que muitas vezes a gente não tem, de tanta tela, tanta luz azul. E eu imagino que foi um esforço estar aqui. Espero que, para quem está participando, que possa servir esse conteúdo a ajudar a acumular mais emoção positiva e manejar um pouco essas emoções aí que a gente vem tendo com a questão da pandemia e do isolamento, tá bem? Eu vou compartilhar minha tela, eu preparei uns slides para servir como uma orientação, deixa eu só ver. Vocês estão enxergando os slides ou estão enxergando o slide que está aparecendo? Tá, beleza, eu não sei por que está aparecendo dessa forma. Mas tá, muito bem. Então, a gente vai focar em como cultivar emoções positivas. Eu vou falar numa perspectiva mais da terapia cognitivo-comportamental e da terapia comportamental dialética, que são os modelos que eu sigo. Não vou me alongar muito, mas a psicologia tem várias abordagens diferenciadas e formas de enxergar o ser humano. Então, eu vou falar mais dessa linha para quem talvez faça terapia em outras linhas, não conheça muito bem sobre o que eu estou falando, alguns podem identificar, então fiquem à vontade para perguntar caso algo soe muito diferente, enfim, eu vou fazer o máximo para esclarecer, tá? Não vou me apresentar, já que o Robson me apresentou super bem, né? Deixei meus contatos aqui, como está sendo gravado. Se o pessoal depois quiser mandar um e-mail, alguma mensagem, até para pedir alguma indicação de leitura, eu deixei as referências que utilizei no final dos slides, que vão ser encaminhados para vocês também. Mas, enfim, caso vocês queiram, tá aqui. Então tá, pessoal, eu vou começar pedindo que vocês comecem falando, tá? E não eu, porque eu quero fazer uma pergunta que, como todo psicólogo e psicóloga diz, não tem certo ou errado, eu quero saber da opinião de vocês, que é o que seria uma vida feliz para vocês? Quais são as características de uma vida feliz? Quem se voluntaria?
Eu acho que um equilíbrio entre as diferentes funções que a gente exerce na vida. Ah, tá. Que frase boa, né? Para colocar agora, pensando nessa quantidade de trabalho, home office, reunião online, né? Uhum, verdade, equilíbrio. Uhum, Mãe, esposa, profissional, né? Então, uhum, acho uhum. um bom equilíbrio entre todas as funções. Eu acho que é o que mais traz felicidade. Tá. Alguém mais tem alguma coisa para compartilhar? Não sei se algo que não abriria mão, assim, para a vida ser feliz, algo que considera muito importante. Acredito que não ter problema familiar contribui muito para a gente ser feliz também. Uhum, E ir bem na tá. faculdade também. Tá. Ok. Então tá, então vamos passar aqui e ver o que está escrito, né? Eu acho que o que vocês colocaram pertence um pouco a essa imagem, né? Felicidade, as pessoas costumam dizer que felicidade é ter relacionamentos estáveis, saudáveis, é ter diversão, então que eu consiga sim ter um trabalho, ter uma renda, ter um propósito, mas que eu consiga também poder ter momentos de lazer, de descanso, que eu tenha as necessidades atendidas, e aí a gente pensa também em necessidades básicas. Se eu estou sentindo fome, sono, dor, fica muito difícil de alcançar outras coisas valorosas, né? Então, eu também preciso ter as minhas necessidades básicas atendidas. Sensação de pertencimento, então, fazer parte de um grupo, fazer parte de algo com sentido, certo? E quando a gente pensa em pesquisa, gente, a Sônia, eu não sei como é que fala o sobrenome dela, né? Eu vou dizer provavelmente errado, mas é Lyubomirsky. Eu acho que é assim, não tenho certeza. Em 2005, ela lançou um estudo que falava sobre os fatores influenciadores da felicidade crônica. Hoje em dia, esse estudo foi revisado, então, lá em 2005, ela chegou a mostrar o que ela chamava de a torta da felicidade, era um gráfico em pizza que mostrava esses fatores e porcentagens. Então, ela dizia, por exemplo, que fatores genéticos influenciavam aproximadamente 40% na nossa felicidade. Com a revisão desse estudo, não é bem assim, a gente não consegue dizer esses números tão especificamente, mas sim, teria sim uma influência genética que vem do nosso temperamento, o que a gente herda dos nossos familiares. Vou dar um dado para vocês: filhos de pais ansiosos têm mais probabilidade de serem ansiosos, né? Falando um pouquinho também de transtorno, quem tem familiares de primeiro grau com bipolaridade também tem uma tendência maior a desenvolverem bipolaridade. Então, a gente tem algumas influências genéticas, coisas que a gente herda da nossa família, certo? Mas não é só fator genético que importa, a gente também tem as circunstâncias, o ambiente. O que consta nesse ambiente? Como que a nossa família é, ou seja, não vi quem foi que falou, mas alguém disse que ter um bom relacionamento familiar importava muito, e de fato, é um ambiente que não seja tomado de conflitos, hostil. Renda também é um fator que influencia muito na nossa saúde mental, inclusive é uma variável que está associada a risco de suicídio e depressão. Então, perda de emprego, dívidas, problemas para pagar as contas, tá? É uma variável importante da gente avaliar as nossas crenças e a nossa cultura. O terceiro fator que influencia na felicidade crônica também são as atividades intencionais. Esse aqui a gente vai falar bastante, porque ele é bem forte. Seria então o nosso modo de agir, o que a gente faz com os nossos pensamentos, o quanto a gente entra no que está sendo pensado e nem sempre vai ser muito favorável para nós ou não. O Martin Seligman é o criador da psicologia positiva, que é um movimento que basicamente estuda a felicidade, ele busca entender o que faz as pessoas felizes e não tanto nessa área de transtorno mental, de depressão, né, que a psicologia e a medicina muito vem daí as origens, né, da cura e não tanto da prevenção. Ele define 3 trajetos importantes para uma vida feliz, que são ter uma vida prazerosa, e aí vem na questão de comportamentos intencionais, tentar acumular ao máximo emoções positivas, que eu vou explicar para vocês melhor depois o que é.
ter uma vida significativa, então um sentido, um propósito. Quando a gente costuma falar de sentido e propósito, muitas pessoas associam a religiosidade ou espiritualidade. E sim, pode ser sim, mas sentido e propósito não necessariamente precisa ser ter uma crença religiosa, mas acreditar que tem um sentido para as coisas que eu estou fazendo. Então, qual o sentido de eu estar cursando a faculdade? Qual o sentido de eu estar aqui às 7 da noite escutando uma palestra sobre psicologia e emoções positivas? Qual é o meu propósito com as minhas ações? Eu entender o significado por trás das minhas ações. E uma vida engajada que buscaria um estado de flow. O que é esse estado de flow? Isso é mais como eu não sou da psicologia positiva, eu vou explicar, talvez eu não explique muito bem, porque eu entendo um pouquinho diferente mais na área de mindfulness. O flow seria uma imersão total em que a gente praticamente perde a noção do tempo quando se está fazendo algo. Talvez vocês tenham tido já essa experiência de flow, quando vocês param e olham para o relógio, meu Deus, e pensam, já passaram 4 horas, eu não acredito, o dia voou, porque a gente estava tão imerso numa atividade, numa situação, que não percebemos quando o tempo está passando, tá? Então, é tentar fazer as coisas de corpo e alma presente, tá? Realmente ali, sentindo. A vida valiosa, com certeza, envolve felicidade. Nós precisamos acumular emoções positivas para sermos felizes. Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar muito hoje é sobre a função das emoções, entre aspas, consideradas negativas. Muitas pessoas acreditam que parar de sentir tristeza, parar de sentir medo, ansiedade, vai ajudar a ser mais feliz. E se nós formos pensar nessa função biológica, não é por aí. A dor, as emoções consideradas negativas, elas têm uma função super importante de preservação e de adaptação também. Então, se eu não sentisse nenhuma ansiedade, eu provavelmente correria um risco de vida enorme, tanto para um predador quanto para qualquer outra coisa da cidade mesmo. Um carro vindo desenfreado na minha direção. Se eu não sinto ansiedade, se eu não tenho um impulso de medo, eu não vou desviar daquele carro. Para coisas mais banais também. Se eu não tivesse nenhuma ansiedade para a aula de hoje, eu não conseguiria ter tido forças nem interesse para me preparar, para preparar um material para vocês, para pensar no que eu falaria. Então, a ansiedade, essas emoções, elas são protetivas, elas têm essa função de preservação e adaptação. Então, o segredo, por mais que possa parecer mentira, é a gente aprender a lidar, conviver com essas emoções, porque elas são sinais de que algo não está bem e nós precisamos resolver. Certo? Então, é impossível se livrar delas, não tem como. O que a gente faz com isso, então? Como é que a gente lida com essas emoções negativas, consideradas negativas, que tanto a gente quer fugir? O segredo, e isso não é nada fácil, na minha opinião, é o balanço, a dialética. Ao mesmo tempo que eu aceito esses sentimentos, eu busco acumular emoções positivas, eu busco por resoluções. Então, aceitar as coisas que eu não consigo mudar e mudar o que precisa ser modificado e está no meu controle. Sempre caminhando em direção ao que realmente interessa para nós. Então, o que a gente precisa também começar a discutir, começar a refletir é: será que as atitudes que eu estou tomando, os comportamentos que eu estou emitindo, eles estão guiados por valores pessoais ou eles estão guiados por deverias, por coisas que esperam de mim, por coisas que eu acho que eu deveria fazer em prol dos outros, né? E aí é de se pensar, é de avaliar o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. Deixa eu voltar lá para esse slide, então, deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa sobre isso. Eu vou dar um exemplo, a gente estava falando antes de começar a palestra sobre o home office, como a gente está cansado, enfim. A COVID é algo que nós não podemos mudar, é algo que a gente simplesmente precisa aceitar. Nesse momento, por mais que a gente queira que vá embora, não vai embora. Aos pouquinhos está sendo resolvido, com vacinas, com as máscaras, com isolamento social, mas eu não tenho como desejar
que a vida volte a ser exatamente o que era antes nesse momento. Eu não tenho como alterar. O que está no meu controle é aceitar. E aceitação não é necessariamente resignação. É, ao mesmo tempo que eu aceito, o que eu posso fazer dentro desse contexto para me sentir um pouco melhor? De que formas eu posso tentar me conectar com as pessoas que sejam menos inseguras? De que formas eu posso tentar lidar com esse home office que está tão pesado, tão difícil? Isso sim é assertivo, né? Mas eu ficar lutando contra coisas que eu não consigo mudar é bem instintivo, mas não ajuda a resolver o problema, só aumenta o sofrimento. Bem, e aí a gente fala um pouquinho sobre esquiva experiencial. Vou dar um exemplo para vocês que eu acho muito legal. Se eu falar para vocês, não pensem em um urso polar, o que acabou de vir na cabeça de vocês? Tô vendo que tem gente rindo aí. Então, o que isso significa, né, gente? Eu querer não pensar, eu querer não sentir, eu querer não ativar determinada coisa, não vai necessariamente funcionar. Então, ele não é o caminho adequado, porque quando eu evito eventos que eu considero aversivos, memórias, situações que eu vou enfrentar e eu não quero, mas né, eu não posso fugir delas, eu vou acabar criando um outro problema, que é agir mais distante dos meus objetivos pessoais, conquistar coisas. Um exemplo mais claro. Se eu tenho muita ansiedade, não sei quem está se aproximando aí do TCC, talvez tenha um pessoal que está se aproximando do trabalho de conclusão. Se eu tenho muita ansiedade de apresentar um trabalho de conclusão, o meu impulso de ação pode ser escapar, evitar, trancar o semestre, não querer estar ali. Só que se a gente for para pensar, o TCC está de acordo com os nossos valores, que é conseguir o diploma, que é trabalhar nessa área, que é apresentar meu trabalho. Então, esquiva experiencial muitas vezes nos afasta dos nossos objetivos e a gente precisa ficar de olho nisso, certo? Bem, como eu falei, né, tentar achar comportamentos mais guiados de acordo com os nossos valores, com o que é importante para nós, refletir se as nossas decisões estão sendo pautadas por um desejo genuíno, por algo que eu acho que eu deveria fazer, né, uma vida mais autêntica, e aí não é tão fácil pensar sobre isso, inclusive pode ser um processo de psicoterapia, certo? Não vai ser aqui que vocês vão achar todas essas respostas, mas né, estou dando um resumo. E pensar também, né, que tipo de emoção será que eu quero evitar sentir quando eu faço essa esquiva experiencial? Quando eu não quero participar de uma situação ou lembrar de algo. E tem um poema que também virou uma música, que eu gosto muito, foi escrevida pelo Vinícius de Moraes e pelo Baden Powell, que diz o seguinte: bem melhor seria poder viver em paz, sem ter que sofrer, sem ter que chorar, sem ter que querer, sem ter que se dar. Mas tem que sofrer, tem que chorar, tem que querer para poder amar. Mundo enganador, paz não quer dizer amor. E aí não existe coisa mais triste do que ter paz e se arrepender e se conformar e se proteger de um amor a mais. Então, toda vez que eu opto por uma esquiva experiencial, por não sentir determinadas emoções que são consideradas negativas ou desconfortáveis, eu também posso estar abrindo mão de experiências que são muito prazerosas, que são relevantes, que são importantes na minha vida, como, por exemplo, o TCC, como, por exemplo, fazer um mestrado, como, por exemplo, começar a confiar em alguém para ter uma relação amorosa, certo? Ou de amizade, enfim. A gente não vai achar paz completa nessas situações, mas são elas que trazem brilho para a vida, que trazem sentido para a vida. Então, não existe vida sem sofrimento. Isso que eu acho bem importante da gente pontuar hoje. E aí, falando um pouquinho sobre emoções positivas, já que eu preciso aprender a lidar com essas emoções consideradas negativas, que elas têm uma função de proteção, de preservação, de adaptação, como é que eu faço para não ficar imersa nelas, triste, desconfortável, sentindo elas o tempo inteiro? A gente vai ter que olhar o outro lado da moeda, que é acumular emoções positivas.
Gente, é super importante, foi falado aí no começo sobre depressão, sobre ideação suicida, tentativa de suicídio, que se vocês conhecem alguém que está passando por uma situação assim, ou até mesmo vocês estejam, essa palestra não vai ajudar a resolver esse problema. Vocês precisam encaminhar essa pessoa para um atendimento profissional, ok? Um médico, um psicólogo, para que ela possa ter ajuda especializada, tá? Mas, sim, tem um pouquinho a ver, uma casquinha desse tratamento tem um pouquinho a ver com o que a gente está conversando hoje, ok? Acho importante colocar esse parênteses para até para vocês não se sentirem invalidados de, nossa, eu vi essa palestra, eu estava esperando ficar bem e não fiquei. Bom, é só uma palestra, não é um tratamento, ok? Então tá. Então, como é que a gente acumula emoções positivas? A vida pode ser muito difícil às vezes. Covid, frustrações, uma apresentação que deu errado, uma cadeira que a gente rodou, enfim, várias coisas, términos de namoro, perdas de pessoas, milhões de coisas que dá para pensar. E essas emoções, essas situações difíceis que ocorrem, elas fazem a gente perder uma conexão com as emoções positivas. Eu fico muito nesse desconforto, nessa tristeza, às vezes nessa apatia. Mas para aumentar emoções positivas, não tem outra forma que não seja forçando um pouco a vinda delas. Quando a gente não tá legal, elas não vão aparecer assim, não impulsivamente, mas do nada. Né? Elas não vão surgir dessa forma. Então, a gente precisa ir um pouco para a ação. Como fazer isso? Tem algumas ideias, né, de como trazer essas emoções positivas à tona, que ela vem um pouquinho com planejamento, certo? Então, a gente pode pensar, iniciar fazendo uma coisa prazerosa por dia. O que seria uma coisa prazerosa? Subjetivo. O que pode ser maravilhoso para mim não vai ser maravilhoso para outra pessoa. Então, não, vocês podem sim pegar conselhos. Eu vou inclusive mostrar uma fichinha de habilidades de como acumular emoções positivas, de ideias para acumular emoções positivas. Mas tem coisas que vocês podem olhar e pensar: nossa, não tem nada a ver comigo. E tudo bem. Pensem em vocês. O que traz felicidade momentânea para vocês, ok? Então, vocês podem fazer uma lista e organizar quais vocês vão fazer por dia. Não precisa ser nada mirabolante, às vezes é uma coisa pequena. Por exemplo, eu gosto muito de tomar café ou chá, eu gosto desse momento. Quando eu estava me sentindo melhor, eu gostava de sentar para tomar um café na janela, olhar o movimento da rua. Bem, beleza, então tu pode fazer isso amanhã, marcar um horário e pensar como é que isso vai ser feito. Porque também é super fácil de deixar essas atividades escanteadas e aí acabar não fazendo. Então a gente precisa, como qualquer compromisso da vida, colocar isso na agenda e dar um grau de importância maior. Senão, a chance de dar errado é grande, certo? Então, a gente vai pensar, fazer aí uma chuva de ideias de coisas prazerosas, coisas que eu gosto, que eu deixei de fazer, ou que eu gostaria de fazer. Bem, planejar com antecedência, um pouquinho que eu já estava falando. Se não planeja, corre o risco de no dia eu ser soterrada por outras questões, por outros compromissos e acabar não emitindo esse comportamento, ou eu não ter a motivação, como quando eu estava ali conversando na minha terapia ou com algum amigo, amiga, sobre coisas legais que eu poderia fazer. Então, eu preciso planejar, botar um horário e tentar focar minha atenção ao máximo como um compromisso. Praticar ação oposta. O que é a tal da ação oposta? A ação oposta é uma atividade que é bem ligada com a terapia comportamental dialética e ela pressupõe a gente fazer o contrário do que a nossa emoção impulsiva está mandando. Quando a gente tem uma emoção, vamos dizer, tristeza, tá? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês não precisam falar de vocês, tá? Mas pensem no geral. Uma pessoa que está muito triste, que tipo de coisa ela tem vontade de fazer ou que coisas ela acha que ela consegue fazer? Vocês acham que uma pessoa que está triste e segue o impulso da tristeza vai conseguir, sei lá,
sair para tomar um sol? Ela vai ter vontade de fazer isso? Não, né? Então, não dá para a gente entrar na questão de vontade, de o que a nossa emoção está nos mandando fazer. É fazer o contrário. Por que fazer o contrário? Porque nessa situação de acumular emoções positivas, nós não queremos seguir o que as emoções, não curto muito essa palavra, não tem aspas, né? As emoções negativas estão nos mandando fazer. Isso não vai ser efetivo. Às vezes, seguir o impulso de ação vai ser, como, por exemplo, se eu sinto raiva de alguém que, deixa eu pensar, alguém esbarrou em mim e me tratou desrespeitosamente, eu fiquei com raiva. Se eu sentir essa raiva e usar ela de uma forma assertiva, e dizer para essa pessoa, olha aqui, eu não gostei do que tu fez, cuidado, né? Me machucou, presta atenção. Talvez isso seja muito efetivo, porque a gente está trabalhando autorrespeito, limites, né? Então, para a pessoa perceber o que ela fez de errado. Então, a raiva tem uma função interessante e protetiva nesse sentido. Agora, se eu ficar com raiva e me der vontade de dar um soco na cara dessa pessoa, ou enchê-la de desaforo, eu posso sentir essa vontade, isso é humano. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? Pode ser que dê um prazer momentâneo, mas depois isso provavelmente vai ter uma consequência muito negativa. E aí, no final das contas, acumular emoções positivas não diz só sobre bem-estar, mas diz sobre fazer o que é mais efetivo para nós a curto e longo prazo. Então, lembrem disso, ação oposta da emoção que parece estar me prejudicando, que parece que não vai ser efetiva para mim. E evite evitar. Lembrem da esquiva experiencial. Se eu estou deprimido e eu me coloco a meta de ir tomar um sol, pode vir várias coisas na minha cabeça, como, tá, mas eu não estou com vontade, eu não vou fazer, não vai fazer tanta diferença. Não, isso aí é evitação. Talvez não faça diferença, talvez não dê certo. A gente precisa tentar fazer o teste para ver se funciona. E a tendência é que quanto mais a gente fizer, mais formas de acumular emoções positivas, mais isso vai ficando natural e mais fácil. Então, a evitação é um super sintoma, um super comportamento quando a gente não está legal. E aí tem que tentar sair desse modo. De novo, pessoal, eu tô falando isso de uma forma assim, tá, muito fácil, né? Super barbada. Não é isso. Às vezes a gente precisa de um tratamento, precisa pensar, precisa entender o que está acontecendo, o contexto da pessoa, certo? Mas é o plano de fundo para vocês entenderem um pouquinho dessa parte aí teórica também. Eu peguei aqui uma lista de atividades prazerosas, às vezes eu dou risada dessa lista, porque ela é de um manual de terapia comportamental dialética e ela foi adaptada, né? Foi traduzida para português, então ela é de um contexto dos Estados Unidos. Tem coisas que não fazem muito sentido para a gente aqui, certo? Aqui eu não sei se aparece porque são muitas, eu peguei só um trechinho, mas tem uma parte que diz caçar. Talvez para nossa realidade, caçar não seja nada comum. As pessoas olham e pensam, o quê? E ok, é pegar dessa lista, pegar ideias, coisas que eu sinto que vão me fazer bem, como a gente estava falando. Então, Laura, eu não sei muito, eu não consigo pensar. Bem, abram esse slide, olhem o que faz sentido, já aproveitem e deem risada, acumulem emoções positivas vendo as coisas que vocês acham absurdo aqui e montem a lista de vocês fazendo esse planejamento, certo? Essas são só algumas ideias do que a gente pode fazer. Então, como eu estava comentando, existem coisas que eu acho mais complexas, como, por exemplo, sair de férias, isso é importante, isso é muito bom, mas se eu não tenho como sair de férias, como é que eu posso fazer? Outras coisas, certo? Então, eu posso pensar em outras maneiras de acumular essa emoção positivas essas emoções positivas que não necessariamente envolvam gastar dinheiro ou fazer uma super programação, certo? Então tá, isso daqui eu deixo para vocês darem uma olhadinha depois. E agora, pessoal, vou abrir para ver se vocês têm perguntas, se vocês querem, enfim, discutir, debater sobre isso, fiquem super à vontade. As referências que eu utilizei são essas, mas vocês vão receber depois o material, e aí se vocês quiserem consultar, tá ali, tá bom?
Agradeço demais a atenção de vocês. Deixa eu parar de compartilhar, que eu acho que a gente não vai mais precisar agora. E vou retornar. Certo. Bom, antes deixa eu agradecer. Laura, muito bom te ouvir. Imagina. Muito interessante. Gosto muito, né, de debater sobre isso, como a gente tinha falado, que é a gente ter esses momentos assim de autocuidado, de promover ativamente esses comportamentos, né? Enfim, porque são coisas que daqui a pouco, agora, por exemplo, no meio da pandemia, a gente vai deixando de lado um pouco o autocuidado, essa promoção de coisas, né, que dão prazer para a gente. E é uma coisa que a gente tem que estar atento, realmente, né? Quando a Laura falou, e agora estava olhando um pouco ali a lista de coisas, né? Então, eu vi que tinha umas coisas bem interessantes e realmente umas coisas muito engraçadas. E vendo também onde a gente está, né? Enquanto eu li a lista ali, eu estava conversando esse final de semana sobre uma atividade que, para mim, ela não faz o menor sentido ainda, mas que para algumas pessoas eu vejo o quanto isso acaba sendo prazeroso, né? Que até é uma coisa engraçada de falar, eu com meus amigos, por exemplo, a gente fala que de se tornar a pessoa que acorda de manhã no domingo para varrer a calçada, né? Então que daqui a pouco tem gente que eu percebo, né, familiares, né, daqui a pouco pessoas que tem esse prazer de realmente acordar cedo no domingo para fazer, enfim, para estar na frente de casa e tomar um chimarrão e fazer. E o quanto para aquela pessoa essa atividade faz sentido, né? É uma atividade prazerosa. E daqui a pouco, para a gente não, mas é interessante a gente ter essas ideias e também resgatar. E é isso, né, Laura? O momento de pensar o que que nos deixa, o que que nos dá algum tipo de prazer. Tá, se não é varrer a calçada, mas o que que pode me dar algum prazer? Enquanto, né, nesse cenário que a gente vive, na pandemia, dentro das condições que a gente tem, né? Então, eu acho que isso é muito legal para a gente descobrir aí qual que seria a atividade equivalente a varrer a calçada, por exemplo, né? Na nossa realidade atual. Ah, eu adorei o exemplo. Acho que é bem isso que eu tô querendo passar, assim, do quanto isso é subjetivo. E tem vezes que as pessoas, eu me incluo nisso, vem alguns julgamentos, como, por exemplo, eu não tenho nenhum hobby, então isso não vai dar certo. Mas não precisa ser um hobby para acumular emoção positiva. Pode ser algo de super curto prazo. Pode ser eu abrir um vídeo no YouTube que eu acho muito engraçado e dar risada. Pode ser eu botar uma música e tentar estar imerso nessa música o máximo que eu conseguir. Pode ser fazer palhaçada, se sentir engraçado. Pode ser. Não precisa ser uma atividade como, por exemplo, piano ou algum jogo, algum esporte. Isso é legal, mas não necessariamente precisa ser algo extenso, algo programado dessa forma. Então, e eu acho que exercer a curiosidade também. Quando a gente para pensar o que a gente gosta, o que a gente faz no tempo livre, tem vezes que não se sabe muito. De poder avaliar, de poder testar, nem que seja para dizer odiei, não gostei. Tudo bem? Então, não funciona para ti. Beleza? Né? Então, acho que por aí. Pensar um pouquinho sobre o que passa pela nossa cabeça quando a gente opta por fazer algo legal e não funciona. Ou, né, o que acontece? O que leva a isso? Gostaria de agradecer também, né, nesse momento. Foi bem interessante fazer várias reflexões, né? E uma das coisas que eu gostei bastante foi o evite evitar, né? É uma coisa que eu tenho, assim, percebo que até de forma inconsciente, mas dá para ver que percebo isso, né? Nesse momento também de EAD, é uma coisa que eu tenho feito bastante, né? E às vezes a gente para e pensa assim, chega no final do dia, tu pensa assim, putz, o dia não rendeu nada, né? Mas aí tu faz tipo um flashback do dia, aí tu pensa assim, poxa, eu vou fazer aquela atividade. Ah, mas ela é muito longa de se fazer, né? Então, vai demorar muito. Aí tu nem começa. Mas se tu tivesse começado e tivesse feito diversas etapas no dia mesmo ou em outros dias, talvez tu chegaria ali no final do dia e pensaria, não, ok, fiz 25% da atividade. Amanhã eu concluo, né? Eu acho que às vezes isso também é uma coisa que é bastante complicada, né? Tipo, conseguir separar em atividades menores e vendo também os exemplos ali, eu achei muito interessante, né? E comecei assim, nossa, eu acho que mudar essa mentalidade também é uma coisa que pode ajudar, né? É, tipo, a evitar esses sentimentos mais negativos, entre aspas, né? Então, Sim.
E nesse período, eu acho que isso tende a acontecer bastante, né? A gente tenta evitar, enfim, talvez por estar sempre em frente de tela, ou enfim. Mas foi bem interessante, né? Resgatar isso e parar para pensar o quanto isso afeta, né? Já vi várias regras também, bem empíricas, assim, né? Tipo, a regra dos 2 minutos, a regra dos 5 minutos. Tipo, tudo que pode fazer em 2 minutos, faça Pomodoro, agora. não sei mais. Pomodoro, Eu, particularmente, eu sou muito ansioso com o tempo, assim, com a pressão do tempo, né? Tipo assim, tenho 25 minutos para fazer. Então, eu vou ficar focado. Agora eu tenho 24. E não vou desempenhar uma boa função, né? Mas daí também, tipo, fico pensando, levo 2 horas para fazer. Então nem vou começar porque vai demorar. Achar um meio termo, assim, às vezes é o essencial, né? Mas é bem complicado. Que interessante que tu falou, Jonathan, porque tem outro fator sobre emoções negativas e tal, que é muitas vezes a gente programa tudo. Eu vou usar Pomodoro, eu vou limpar o meu ambiente de trabalho, eu vou não sei o que, eu vou tarará, e não funciona. E talvez não esteja funcionando, tá? Porque pode ter alguma outra coisa aí de desatenção, alguma coisa de memória, depressão, e aí precisa uma avaliação. Mas outra, porque não é a questão da organização que está pegando, e sim tolerância ao mal-estar. Eu não quero fazer determinado trabalho porque isso me causa uma ansiedade gigante. E aí não importa quantos pomodoros eu tiver, quantas coisas eu tiver, não é sobre organização, é sobre tolerar esse mal-estar. E a gente também precisa olhar isso, né? Outra coisa que eu pensei sobre pandemia e acumular emoções positivas, o espaço que eu estou agora falando com vocês é onde eu faço o meu home office. Só que o que acontece? Lógico, foi adaptado, eu não estou no meu consultório, eu larguei o meu consultório, estou voltando agora em novembro. E nessa janela aqui, eu tenho espaço para luz solar, eu vejo a rua e tal. Só que eu não consigo deixar ela aberta. Se eu deixar ela aberta, eu não vou enxergar a tela do computador e a pessoa não vai me ver direito, eu fico estourada, certo? Então, eu tenho que deixar fechada. Tudo bem, deixa fechada. Mas o que eu comecei a perceber? Eu comecei a ficar mal-humorada, desanimada, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu fui me ligar, depois de um tempo, que era porque eu estava com essa janela fechada quase que o dia inteiro. Veio uma frestinha, eu até enxergo a luz, mas eu não estou vendo o dia passar, eu não tenho noção do tempo, eu não tenho. Só se eu olho o relógio, eu não vejo a vida acontecer. E isso era muito grave. Então, eu tô fazendo um mix aqui, né? Tô misturando. Eu fico alguns dias aqui e outros dias eu vou, ainda bem que eu tenho essa possibilidade, para um outro cômodo que eu pego luz solar e não estoura a minha câmera, não estoura o computador. Mas olha só que detalhe. Sim, às vezes é o detalhe que faz toda a diferença. Quando eu estava nesse cômodo, eu me senti aliviada de ver árvore, de estar com a luz no meu rosto, de poder, às vezes, olhar para o lado entre um atendimento e outro e ver vida, né? Então, tem coisas que são muito pequenininhas da nossa rotina que podem fazer um impacto gigante. Então, é legal olhar para isso também. Como é que está o ambiente de trabalho? Como é que está a rotina? Certo? Não sei, o Robson ligou o microfone, eu não sei se ele ia falar alguma coisa. Você vai falar alguma coisa, Robson? Sim, Não. sim, eu ia comentar, na verdade, um pouco essa questão do evite evitar, que é uma coisa que me remete muito a um mal aí acadêmico, digamos, ou pelo menos uma palavra que depois que a gente entra na universidade, ela se torna rotina para a maior parte dos universitários, que é a procrastinação, né? Então, talvez ali durante o ensino médio, o ensino fundamental, a gente não tenha muita noção do que é isso, mas entrou na universidade se torna uma coisa assim comum. Então, tem vários estudos que falam sobre isso e que no fim das contas é um pouco disso, né? É essa evitação e essa aposta, né, que a gente faz de que o eu do futuro, né, vai estar mais motivado do que o eu do presente, né? Então, a gente deixa todas as coisas para que a pessoa, né, o nosso eu do futuro faça. Né? Então, os trabalhos da faculdade, né? Lavar uma louça, vai ter que limpar a casa. Não, agora eu não tô afim, mas no futuro eu vou estar. Então, a gente aposta tanto, e daí daqui a pouco chega o eu do futuro, né? E ele fica incomodadíssimo que o eu do passado não resolveu.
né? Aham. E no fim das contas, nós somos essas duas pessoas, né? Então a gente joga, né, pra gente no futuro, e é isso, né? É, a ideia, essa noção de evite evitar também tá nesse sentido, né? De daqui a pouco tu poder, como o Jonathan também trouxe, aliviar algumas coisas para ti mesmo daqui a pouco, né? Então é um bem que a gente está fazendo para nós mesmos, né? Não é uma coisa que é para um outro, né? É uma coisa meio de autocuidado mesmo, Uhum. né? E de cuidar para daqui a pouco a gente não acabar se sabotando Uhum. né, oprimindo, enfim, e tirando o espaço dessas emoções positivas que a gente poderia cultivar. É, é. E o eu do futuro, isso é muito engraçado, porque, de fato, assim, na faculdade é onde mais aparece. Eu sempre fui uma pessoa que fazia as coisas com antecedência. No mestrado, eu comecei a perceber que eu estava me trancando, até que a minha orientadora disse: olha, não tem esperar a inspiração, tu escreve ponto final. Então, né, eu tive aí uma punição braba. E eu não estou evitando porque, ai, eu não tenho tempo, eu tinha organização, estava na minha agenda, eu tinha tudo, Pomodoro, não sei o quê, tudo isso a gente conhece. Mas a questão é que eu estava evitando por receio, por muito receio, de escrever uma coisa ruim, de como que eu ia me sentir na banca de qualificação, o que que eu ia receber de feedback, o que que os meus colegas do grupo iam pensar a respeito do meu trabalho, né? Então, às vezes a gente deixa para o eu do futuro, e o eu do futuro não só tem que resolver a tarefa, como ele tem que lidar com as consequências de ter atrasado. Então, não, é fácil falar, difícil fazer, mas é por aí que começa, a gente discutir, identificar quais são os gatilhos, o que que reforça, e começar a trabalhar em cima disso de alguma forma. Fazer propaganda de Eu? novo, provavelmente com terapia. Não, e aproveitando também, né? Tem uma questão que acho que é bastante realizada, né? Pro eu do futuro, como o Robson comentou ali, né? É fazer uma comparação de atividades também, né? Tipo assim, eu tenho que lavar a louça agora ou tenho que estudar? Mas eu acho que estudar é mais interessante. Então eu vou pegar, mas lavar a louça era mais prioritário. Não, então eu vou Exato. estudar aqui porque o meu eu do futuro eu faço tal atividade, né? Mas daí depois tu pensa, putz, eu não queria fazer aquilo, né? E daí tu acaba adiando também. Então acho que isso é uma coisa que também acontece bastante, né? Essa é a E, procrastinação silenciosa. Tu faz algo é, que precisa fazer, só que não é o que mais é importante, o que mais é urgente. Então, exato. limpa toda a casa, tá tudo um brilho, mas o teu trabalho tá ali, né, criando mosca. Então, Não, mas é bem isso mesmo. É mais uhum, um ponto também, né? E achei muito legal também o comentário que tu trouxe sobre essa mudança simples, né? De um cômodo para o outro, apenas o quanto isso reflete. Isso é bem interessante, né? Fazer essa mudança, e são coisas que acho que agora que a gente conseguiu perceber com mais atenção, né? Mas parar para pensar, isso sempre foi assim, só que a gente às vezes não dá atenção a pequenas coisas, digamos assim, esses detalhes, porque sempre a rotina é muito corrida, né? uhum, Foi, enfim, trabalho, universidade, enfim, todos esses aspectos, assim, era sempre uma correria, né? Tem uhum, que ir para a universidade, tem aula aqui, depois tem que mudar de campus, e era sempre muito uhum, dinâmico, e acabava que não percebia, né? Mas uhum, faz muita diferença mesmo. Eu percebo isso porque, tipo, eu passo a maior parte do tempo no quarto, né? Porque, tipo, eu assisto aula aqui, daí eu vou assistir, sei lá, uma série, também é no uhum, quarto, né? Na frente do computador. Vou uhum. falar com o pessoal no WhatsApp, enfim, qualquer coisa. No quarto também, a maior parte do Tá em tempo, né? prisão domiciliar, né? Tipo, Tipo, a gente fica em alto cárcere, assim, quase, né? ah, Mas isso a gente acaba não percebendo, mas chega um momento que a gente uhum, não fica, tô meio triste, meio chateado, meio cansado, e, poxa, mas eu não fiz nada, né? Também, assim, né? Mas o que será que tá aham, acontecendo? A gente, às vezes, é até difícil de achar um fator, porque, aham. tipo, já tá tão, digamos, natural, tão rotineiro isso, que não aconteceu nada de diferente no meu dia para eu estar me sentindo assim. Às vezes é até difícil de identificar esses fatores, né? Isso é uma coisa Uhum, que eu acho bastante bizarra, uhum, assim, e que uhum. esse período tem proporcionado pra gente, né? E a pandemia, ela é bem sorrateira nesse sentido, porque uma coisa que eu adorava fazer, eu sempre gostei de ver seriado e filme, era a minha recompensa no final do dia. Eu chegava em casa, tomava meu banho, assistia um seriado e ia dormir.
Só que fazer isso o dia inteiro, tá em telas, o tempo inteiro, é reunião com tela. Aí depois a minha diversão é com tela. Não estava mais sendo bom. O que eu achava que era bom, nesse contexto já não estava funcionando. Então, eu precisei fazer outras coisas que não envolvessem tela. Isso é muito difícil. Para quem não tem hábitos, para quem é muito difícil. Mas não dá para a gente passar 15 horas numa tela. Isso não é bom. E aí, o que faz? O que funcionava antes não funcionava mais. Não funciona mais. Então, é bem interessante a gente fazer essa análise do contexto, do nosso local. Também. Mais, gente, pensar aí. Professora, eu acho que a senhora está mutada. Né? Eu estou te dizendo, Laura, que essa é a nossa preocupação até com os alunos, né? A questão deles não quererem mais estar na frente da tela. E a gente está com um problema sério de segurar os alunos, sabe? Em aula, segurar os calouros que não chegaram a pisar dentro da universidade, entende? Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem e quem escuta esses alunos diariamente, assim, a gente não tem muitas opções de dizer, sabe? Faz isso, faz aquilo, porque o ser humano também é estranho, né? Ele tá triste, é difícil ele conseguir enxergar uma pequena coisa que vai alegrar. Claro. Né? Isso aí a gente já tá fechado para isso, né? Para te conseguir enxergar alguma coisa boa no meio daquela tristeza, daquela apatia, daquele cansaço, é difícil também, né? E eu digo, então, nós estamos numa situação ímpar, óbvio, né? Mas que está adoecendo a população, né? Adoecendo as pessoas além da conta, né? E isso que tu falasse, assim, da gente procurar fazer pequenas coisas para melhorar, a gente não se dá conta. Na realidade, porque é consumido pelo dia. Passou, eu fiquei 11 horas na frente do computador e eu não me dei conta que eu podia, pelo menos, chegar na janela, tomar meu chá ali olhando para a rua, né? Eu digo, eu sou uma pessoa que a vida inteira eu caminhei quilômetros por dia. E eu passei praticamente a pandemia inteira sentada e aquilo, sabe? Evitar, mas evitando. Não fazendo exercício, não fazendo nada. Depois eu faço. Mas é que a gente chega num estágio que para te ter uma motivação de fazer qualquer coisa, mesmo pequena, é difícil, né? Totalmente. É muito difícil. Aí eu comprei uma cama elástica, uma mini cama elástica que está aqui atrás de mim. Então, nos intervalos que eu não estou sentada atendendo ou fazendo não sei o quê, eu estou pulando. Isso que ninguém me enxergue, né? Para não me botar uma camisa de força. Mas foi uma saída que eu achei para me alegrar um pouco, assim, sabe? Para mexer o corpo, porque eu estou acostumada. Eu fico imaginando, assim, o dia que puder abrir a porta e sair correndo, sabe? Sem máscara, sem nada. E tu imagina esses alunos, né? A gurizada, sabe? Loucos para se encontrarem, para verem os colegas, para não sei o quê. É uma coisa tão complicada essa nossa situação de contornar isso aí. É muito difícil. E tentar segurar esses alunos dentro da universidade, né? Que não desistam do curso. Então, todo esse trabalho que a gente está tentando fazer é para tentar aliviar um pouquinho o lado deles também, né? E foi super importante essas pequenas dicas que tu desse. Isso aí pode mudar bastante o nosso dia a dia, assim. Só a gente tem que se, né, coordenar para tentar começar a enxergar essas pequenas coisas, né? E começar a fazer, né? É um esforço consciente que precisa ser feito. Não tem milagre, infelizmente. Se tivesse, alguém estaria muito rico vendendo essa fórmula, mas não tem. Então, é isso aí, gente. E, claro, tá todo mundo exausto. Eu também, eu estava dizendo no começo, eu tô exausta, eu tô cansada. Não é problema da tela, mas é só ter essa opção. Nós não temos outra opção. Isso é muito difícil. E os professores não têm culpa, a universidade não tem culpa, simplesmente é o que é. É muito delicada essa situação, muito delicada. Tá todo mundo cansado. E as pessoas não foram preparadas para isso, né? Não houve uma preparação nem didática, nem, sabe, de equilíbrio emocional, nada. Não houve um preparo
não teve tempo, porque Sim. foi um boom, né? Foi uma coisa que caiu, Uhum, né, para trancar. uhum. E eu quero ver como é que nós vamos trabalhar para sair dessa também, né? Que vai ser uma coisa bem complicada, né? É. Isso tudo vai ter que ser bem trabalhado também. Mas vamos tentar Vacinas, pensar positivo, vacinem-se. né, Laura?